Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa tarde cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem, mesmo nessa tarde, receba mais uma vez a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nessa tarde, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias, para estarmos mais uma vez, meu irmão, meditando na santa palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus e nosso Pai já tem uma palavra, meu irmão, para o nosso coração nessa tarde. E o meu coração, meu irmão, já está aqui aberto para receber a santa palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E a minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no livro de Atos dos Apóstolos 12 e no versículo 11, meu irmão, para a nossa meditação nessa tarde. Olha o que vai dizer, meu irmão, a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde. Que palavra forte, meu irmão, que o meu Senhor preparou para o nosso coração. E eu tenho certeza, meu irmão, que o meu Senhor da glória vai falar grandemente, meu irmão, ao nosso coração nessa tarde, pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Esta mensagem, meu irmão, ela vem falando a respeito, meu irmão, do rei Herodes. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que o rei Herodes, meu irmão, mandou prender Tiago e depois também mandou prender Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer, meu irmão, que o rei Herodes mandou matar a espada Tiago. Tiago foi morto, meu irmão, pelo rei Herodes que mandou matar. E estava preso também, meu irmão, Pedro. Pedro estava na prisão, guardado, meus irmãos, ali no cárcere, pelos soldados do rei Herodes. Porque o rei pretendia, meus irmãos, depois da festa, apresentar ele ao povo. Porque assim como ele mandou matar Tiago e o povo se agradou daquilo, ele queria também tirar a vida de Pedro. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, é fiel. A palavra do Senhor nosso Deus é tremenda. Havia uma igreja, meus irmãos, que estava na presença do Senhor nosso Deus, reunido, meus irmãos, orando pela vida de Pedro, pedindo ao Senhor que o Senhor trouxesse o livramento para Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nosso Deus é tremenda. Quando nós nos colocamos, meus irmãos, diante do Senhor nosso Deus em oração, muitas das vezes, meus irmãos, com os nossos olhos naturais, nós não estamos contemplando nada. Nós não estamos enxergando nada, meus irmãos, com nossos olhos naturais. Quando nós estamos ali orando na presença do Senhor nosso Deus. Mas no mundo espiritual, meus irmãos, muitas coisas estão acontecendo. Há uma batalha, meus irmãos, muito grande. Há uma batalha, meus irmãos, sendo travada no mundo espiritual. Quando nós nos colocamos em oração, na presença do Senhor nosso Deus poderoso, o nosso adversário, meu irmão, ele vai contra-atacar. Ele vai querer, meu irmão, que a nossa oração seja impedida de chegar até o trono do Senhor nosso Deus. Mas a palavra do Senhor nosso Deus é tremenda, meu irmão. O nosso Deus, ele é fiel, poderoso, cumpridor, meu irmão, de toda a sua palavra. A igreja do Senhor nosso Deus orava. A igreja do Senhor nosso Deus clamava pela libertação
libertação de Pedro. E ao clamor da igreja, meu irmão, ao clamor do povo que estava ali reunido naquela casa, clamando ao Senhor nosso Deus, o Senhor, meu irmão, enviou na prisão um anjo. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Pedro estava dormindo, meu irmão, ali dentro da prisão, com os pés ali os pés ali trancados, as mãos também. E além dele estar ali, meus irmãos, preso por aquelas correntes, havia também os soldados que estavam aguardando Pedro. Pedro era guardado, meus irmãos, naquela prisão, como se ele fosse ali uma pessoa perigosa, como se ele fosse ali uma pessoa que a qualquer momento poderia escapar dali. Não tinha, meus irmãos, como Pedro sair daquela prisão. Pedro estava ali amarrado, os seus pés e as mãos, e além disso havia nas portas daquela prisão os soldados, meu irmão, que guardavam Pedro ali naquela prisão para o rei Herodes. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meu irmão, que o Senhor enviou o seu anjo. O anjo do Senhor nosso Deus foi enviado, meu irmão, naquela prisão. E ele chegou ali, Pedro estava dormindo. E o anjo tocou no Pedro do lado e disse para ele: levanta, pega aí as tuas alparcas, as tuas sandálias, pega a tua capa e vem comigo. Olha, meus irmãos, que palavra, que mensagem tremenda nessa tarde. Olha como é que o Senhor nosso Deus, meu irmão, ele opera. Olha como é que o Senhor nosso Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, embaixo da terra, para operar, meus irmãos, na nossa vida, para operar na nossa casa e na nossa família. Quando nós clamamos ao Senhor nosso Deus em oração, quando nós apresentamos, meus irmãos, a nossa vida por completa nas mãos do Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor e Ele age, meus irmãos, em nosso favor. Não importa, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, o que estão falando, não importa o que estão dizendo para você. Ah, esse teu filho aí não tem mais jeito. Essa tua filha, aí não tem mais jeito. Esse teu esposo, ninguém pode fazer nada por ele. Não tem como ser liberto mais. Não tem como ninguém operar na vida da tua família. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus tremenda para o teu coração nessa tarde. Não tem lugar, meu irmão, minha irmã, que a mão do meu Senhor não possa alcançar nessa tarde. Não tem lugar que o Senhor nosso Deus não entra. O Senhor é poderoso, meus irmão. O Senhor é Senhor nos céus e na terra, em todos os lugares. A mão do meu Senhor nessa tarde pode alcançar, e aquilo que a mão do ser humano, meu irmão, não tem condição de fazer, a mão poderosa do meu Senhor nessa tarde pode alcançar a tua vida, pode alcançar a tua casa e pode alcançar a tua família. O nosso Senhor, meu irmão, Ele é libertador. O nosso Senhor é aquele que cura nessa tarde, é aquele que transforma a vida, é aquele que abre porta onde não tem parede. Ele é Senhor, meus irmãos, sobre todas as coisas. E a palavra do Senhor nosso Deus diz que operando o Senhor nosso Deus, quem impedirá? Quem é o ser humano, meus irmãos, nessa tarde, que pode impedir a mão do Senhor nosso Deus de alcançar agora a tua vida e a tua casa e a tua família? O nosso Deus, meu irmão, Ele é Deus poderoso. Ele é Deus criador, meu irmão, de todas as coisas. Todas as coisas aqui nesta terra obedecem à voz do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meu irmão, que o anjo despertou Pedro e Pedro se levantou. E quando ele se levantou, as cadeias caiu das suas mãos. Aquela prisão, meu irmão, minha irmã, que estava prendendo Pedro, que ele estava ali sendo guardado, caiu por terra, porque o anjo do Senhor nosso Deus estava ali para trazer a libertação para Pedro, porque havia uma igreja orando, havia um povo clamando ao Senhor nosso Deus, havia um povo separado, meu irmão, minha irmã, buscando o Senhor nosso Deus, clamando o Senhor pela libertação de Pedro. E o nosso Deus é Deus fiel, é Deus que ouve o clamor da sua igreja,
é Deus que responde o nosso clamor. Nessa tarde, meu irmão, minha irmã, vai tomando posse do teu milagre, vai tomando posse da tua vitória, vai tomando posse da libertação da tua casa, da libertação da tua família, da libertação do teu ente querido. Vai tomando posse agora, porque todas as cadeias estão caindo por terra nessa tarde, porque a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. A palavra do meu Senhor não vai voltar para trás vazia, mas ela vai se cumprir na tua vida, na tua casa e na tua família. Não tem cadeia que resiste nessa tarde. A palavra do Senhor nosso Deus que é poderoso. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizendo que Pedro se levantou e as cadeias caiu por terra, as portas das prisões foram abertas e o anjo começou ali a caminhar junto com Pedro. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que quando abriu a última porta e Pedro estava ali no meio da rua, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, vai entrar, meu irmão, neste versículo que eu li agora, junto com os nossos irmãos e irmãs, Pedro dizendo, e Pedro tornando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Ele pensou, meu irmão, minha irmã, que ele estava tendo uma visão. Ele pensou que ele estava ali tendo ali uma visão naquela prisão, que era só uma visão que estava acontecendo com ele. Mas quando ele estava no meio da rua, ele voltou a si e disse, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e ele foi livre, meus irmãos, daquela prisão. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Pedro foi ali naquela casa, aonde estava a igreja reunida, aonde estava um povo clamando ao Senhor nosso Deus, orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor nosso Deus em favor da vida de Pedro. E quando Pedro chegou, meus irmãos, ali naquela casa, ele bateu ali na porta e uma menina ouviu ali Pedro chamar e ela chegou até ali na porta, mas quando ela ouviu a voz de Pedro, de alegria, ela não abriu a porta, mas ela foi aonde estava o povo orando, dizendo para eles, Pedro está aí na porta, batendo na porta, e disseram para ela que ela estava fora de si, que não era Pedro que estava ali não, era o seu espírito, porque ele estava, meu irmão, clamando ao Senhor nosso Deus, ele estava pedindo para a libertação de Pedro, mas na hora, meu irmão, que o milagre aconteceu, na hora que Pedro chegou ali na porta, nem eles mesmos, meus irmãos, estavam acreditando. O povo que estava clamando ao Senhor nosso Deus não estava acreditando no milagre, meu irmão, porque só Deus poderia entrar dentro daquela prisão e tirar Pedro daquele lugar. Pedro só sairia dali, meu irmão, vivo pelas mãos de Deus. Mas a igreja clamava ao Senhor nosso Deus, a igreja orava pela vida de Pedro e o Senhor enviou o seu anjo e tirou Pedro daquela prisão. Mas Pedro persistiu em bater naquela porta. Aí foram lá e abriram a porta e viram que era Pedro mesmo que estava ali liberto pela glória do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, servir o Senhor nosso Deus aqui nesta terra é viver, meus irmãos, sobrenatural de Deus, porque o natural, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos fazer aqui nesta terra, mas o sobrenatural, só Deus, meus irmãos, pode operar. Só Deus nessa tarde tem todo o poder, tem toda a autoridade para entrar dentro da tua casa e operar o milagre que você precisa. Só o Senhor, meu irmão, nessa tarde tem todo o poder para abrir as portas que você precisa. Só o Senhor nessa tarde tem todo o poder e tem toda a autoridade, meu irmão, para entrar naquele lugar aonde está o teu filho aprisionado, aonde está a tua filha aprisionada, e chegar lá, meu irmão, minha irmã, e arrancar o teu filho e a tua filha daquele lugar. O Senhor Jesus tem este poder. A palavra do Senhor nosso Deus alcança a tua vida nessa tarde, e alcança a tua casa, e alcança a tua família. O nosso Deus, meu irmão, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que traz
atrás, meu irmão, um coração que parou de bater, o Senhor tem poder nessa tarde para fazer esse coração bater de novo, devolver a vida para aquele que está sem vida. O Senhor tem poder, meu irmão, nessa tarde, de entrar na UTI e tirar de lá o teu amigo, e tirar de lá o teu ente querido, e tirar de lá a tua família que está lá internado, tirar sem sequela. O Senhor tem poder, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, para devolver a vida para aquele que a medicina falou que não tem mais jeito, a medicina falou que acabou, mas o Senhor Jesus chega, e Ele chega para operar o milagre. O nosso Deus, meu irmão, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus que nos surpreende nessa tarde, Ele é Deus que alcança a tua vida agora, e alcança a tua casa, e alcança a tua família. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, você que está orando pela tua família, você que está clamando pela vida do teu filho e da tua filha, você que está orando, meu irmão, minha irmã, todos os dias junto comigo, pedindo para o Senhor um milagre, pedindo para o Senhor que a mão poderosa do meu Senhor venha alcançar a tua vida, venha alcançar a tua casa, venha alcançar a tua família. O nosso Deus, Ele é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de coisas sobrenaturais. Então toma posse, meu irmão, minha irmã, do teu milagre nessa tarde, toma posse da tua vitória, pela palavra do Senhor nosso Deus. É a palavra do meu Senhor que alcança a tua vida agora, é a palavra do meu Senhor que opera o milagre, é a palavra do Senhor nosso Deus que traz a cura nessa tarde, que traz a libertação, que traz a transformação de vida. É a palavra do nosso Deus revelada, que entra nessa tarde aonde o ser humano não entra, aonde o homem não pode fazer mais nada. A palavra do meu Senhor nessa tarde, ela entra para operar o milagre, ela entra para trazer a cura divina, ela entra para trazer a libertação e a transformação de vida. Meu irmão, minha irmã, guarda nesta tarde esta palavra dentro do teu coração. Vai tomando posse agora do teu milagre, vai tomando posse agora da tua vitória, porque a palavra do Senhor nosso Deus está revelada neste momento, liberada para o teu coração, para a tua casa e para a tua família. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, aonde esta palavra chegar, ela chega com milagre, ela chega para a libertação, ela chega para a cura divina, ela chega para a transformação de vida. O nosso Deus é cumpridor de toda a sua palavra. Toma posse, meu irmão, minha irmã, agora do teu milagre pela palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente nessa tarde. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe grandemente a tua família, que a mão poderosa do meu Senhor possa operar o grande milagre que você precisa e que a tua casa necessita para esse dia de hoje. A única coisa, meu irmão, que nós precisamos é crer na palavra do Senhor nosso Deus, é crer, meu irmão, no sobrenatural de Deus, porque o nosso Deus, meu irmão, Ele faz aquilo que eu e você não tem condição de fazer. Você não tem condição, meu irmão, minha irmã, de trazer a libertação para a tua família. Você não tem condição de trazer o teu filho e a tua filha que saiu de casa de volta, mas o Senhor nosso Deus, Ele tem este poder e Ele tem esta autoridade. Que nesta tarde, meu irmão, esta palavra, ela possa permanecer dentro do teu coração e que o Senhor nosso Deus e nosso Pai possa nessa tarde encontrar no teu coração um coração aberto, um coração sincero, para que a palavra do Senhor nosso Deus venha operar, meu irmão, minha irmã, na tua vida hoje e na tua casa e na tua família. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente nessa tarde. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E querendo o Senhor nosso Deus, meu irmão, se Ele me permitir,
Amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração do dia. E eu estarei mais uma vez, meu irmão, orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e aonde vocês estiverem, meu irmão, nessa tarde, receba mais uma vez o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nessa tarde, compartilha mais uma vez o nosso canal. Se vocês puderem também, deixa também o teu joinha, meu irmão. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meu irmão, para nós caminhar junto. Junto nós vamos glorificando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e aonde vocês estiverem nessa tarde, receba o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser, ficam todos nessa tarde na doce paz do Senhor Jesus.